Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Espiritismo. Estamos no livro 2 e a gente vai falar sobre perfeição moral. A primeira parte vai falar sobre as virtudes e os vícios das paixões, do egoísmo, e nós iniciaremos falando sobre as virtudes e os vícios. Vamos lá. O Espiritismo contribui para a humanidade entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que lhe é inevitável. É imprescindível, para tanto, que o homem se conheça, que identifique sua realidade. Quanto aos vícios, assim como as virtudes que eventualmente possua. Vejam-se, para tanto, a definição de virtude e vício. Virtude consiste na boa qualidade moral, na disposição habitual para o bem, excelência moral, força interior, retidão, austeridade. Vícios compreendem os defeitos, os costumes censuráveis, os hábitos perniciosos, entre os quais fumo, álcool, gula, abusos sexuais. Já os defeitos consistem nas imperfeições ou desvios das leis morais. Inerentes à individualidade são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência e etc. Todas as virtudes são louváveis, porque todas implicam no cumprimento da lei do progresso, que é inerente à trajetória do espírito. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 893. Toda vez que o homem busca superar seus defeitos e suas más inclinações, já é um indício de progresso. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 893 também. A virtude deve, portanto, estar fundamentada na intenção que move uma ação. Ou seja, o sublime da caridade consiste na doação de si de forma desinteressada. O indício mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, ou seja, o apego às coisas materiais ou à própria pessoa. São sinais de notória inferioridade. Muitos espíritos possuem qualidades reais, o que os torna dignos de consideração perante os homens. Porém, basta ferir a tecla do interesse pessoal para revelarem suas verdadeiras tendências. A verdadeira virtude consiste em praticar o bem por um impulso espontâneo, sem que se tenha de lutar com nenhum sentimento contrário. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, e por isso os bons sentimentos não lhes custam esforço. Muitos casos existem de pessoas que demonstram um desinteresse natural pelas coisas materiais. No entanto, a prodigalidade irrefletida é também indício de falta de bom senso. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 896. Vê-se aqui claramente uma elucidação da parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 5, versículo de 11 a 32. Onde o filho mais moço é a personificação daquele que se entrega à vida material desregrada, e o filho mais obediente é o símbolo do egoísmo que pretende monopolizar a herança e o convívio paterno.
Cada um possui, portanto, liberdade para seguir o caminho que quiser, mas as consequências advirão de acordo com a intenção que move o coração de cada um. Da mesma forma, aquele que pratica o bem sem visar uma recompensa material, mas o faz na esperança de que ele seja levado em conta em outra vida, é repreensível. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 897. Aquele que faz o bem pelo bem, sem pensar em recompensa futura, seja de que natureza for, é porque já sentiu a alegria de doar-se e já entendeu o fato de ser o amor a lei maior da vida. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Livro dos Espíritos, pergunta 897b. Por outro lado, o filho egoísta, na parábola do filho pródigo, não se tinha vícios, porém não possuía virtudes. É assim que muitos, se não fazem o mal, também não fazem o bem. Se não furtam ao próximo, também não lhe dão nada. Ora, a abstenção do mal apenas em uma atitude passiva perante a vida também não é virtude. A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Livro dos Espíritos, 905. É assim que a virtude consiste em forma ativa que contribui de alguma forma para o próximo e a si mesmo. A virtude, se inoperante, deixa de sê-lo. Bom, vamos comentar então por partes, porque um assunto é um pouco diferente do outro. Então, essa parte aqui da virtude dos vícios, né? Nós precisamos fazer o bem sem olhar quem, a gente precisa praticar e não só saber a teoria, né? Então a gente sabe a teoria, a gente sabe que a gente tem que fazer o bem, a gente sabe que a gente precisa praticar a caridade, mas quantas vezes a gente pratica sem querer nada em troca? Quantas vezes nós fazemos porque, é o melhor a fazer, se eu fizer, eu vou estar agradando, se eu fizer, talvez eu tenha uma posição melhor ali diante de Deus, né? Ou qualquer coisa parecida. Então, a gente tem que fazer porque o nosso coração pede para fazer, e que seja isso da nossa boa vontade, da nossa modificação interna também, né? Bom, das paixões. O princípio das paixões é inerente à natureza do ser humano. Quando bem dosado e orientado, leva o homem a grandes feitos, a grandes realizações. Em tudo na vida, o erro está no abuso e não no uso. Por exemplo, trabalhar e comer são atividades positivas, mas trabalhar e comer excessivamente é prejudicial. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando não governa. Essa frase está no Livro dos Espíritos, pergunta 908. Em sendo assim, a paixão negativa consiste no fato de o homem ser dependente de algo exterior a si. Quanto mais domínio sobre si tiver, mais livre será. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Livro dos Espíritos, pergunta 908. O homem não deve, portanto, esquecer que o espírito é o senhor que pode e deve controlar a vida do corpo. O corpo é mero instrumento destinado a servir o espírito. Desta forma, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 908.
O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. O que lhe falta é vontade, disposição do espírito, iniciativa. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 911. Do egoísmo. Entre todos os vícios, o que os espíritos consideram mais radical é o egoísmo, pois dele deriva todo o mal. Se estudarmos nossos vícios, veremos que na origem de todos eles está o egoísmo. É que ele engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento o homem é vítima. É ele que leva à perturbação, provoca dissensões e destrói a confiança de uns para com outros. Por mais que se lute contra eles, não se conseguirá diminuí-los, enquanto não se houver destruído a causa. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 913. Duas são as maiores causas do egoísmo. A primeira é a influência da matéria, da qual o homem ainda não consegue libertar-se. A segunda funda-se na exaltação da personalidade. Ora, o Espiritismo nos faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Livro dos Espíritos, pergunta 917. O egoísmo, portanto, só se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e não se chegará a esse ponto, se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Livro dos Espíritos, pergunta 917. Não basta a ciência, não basta a arte de manejar a inteligência, se não se souber endireitar caracteres. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela ciência. Só assim, o egoísmo deixará de ser a fonte de vícios, e a caridade, por sua vez, manifestar-se-á como a fonte de todas as virtudes. Bom, aqui a gente termina a nossa primeira parte, falando das paixões, né? Que são ali as nossas partes que a gente precisa governar, né? Que a gente precisa ter ali os cavalos nas rédeas. São coisas que nós precisamos entender em nós mesmos, né? Dentro de nós, e não deixar que as coisas externas nos dominem. E o egoísmo, que está presente em toda a nossa história, né? O egoísmo, o nosso orgulho, que são coisas que nós precisamos também trabalhar em nós para que a gente consiga evoluir muito mais. Né? Então, fala aqui da influência da matéria, né? A gente ainda é muito ligado à matéria, e a gente precisa trabalhar isso para que nós compreendamos que nós somos espíritos, e a gente está aqui de passagem. E essa passagem serve para que a gente aprenda e que a gente consiga evoluir. Olha só que importante essa passagem, hein? Bom, agora a gente vai falar da segunda parte. A segunda parte vai falar de caracteres do homem de bem e de conhecimento de si mesmo. A gente começa com caracteres do homem de bem. Os espíritos são seres imortais, criados por Deus e que possuem uma destinação gloriosa, a perfectibilidade. Para efetivar esse itinerário, foram dotados de recursos e talentos incontáveis, quais a razão, o amor, o livre-arbítrio. Assim é que o princípio inteligente
individuado vai gradativamente realizando sua caminhada evolutiva, errando e acertando, formando sua bagagem de conhecimentos pessoal e intransferível, a qual Jesus se refere como verdadeira e que a ferrugem nem a traça o consomem. Nessa caminhada vão se estruturando sinais que evidenciam o progresso já alcançado pelo espírito. Comprova-se facilmente a elevação espiritual de um indivíduo pela sua conduta moral no dia a dia. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corpórea constituem a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 918. Quando vivencia espontaneamente as leis naturais, quando harmoniza-se com a essência divina que o caracteriza, o grandioso processo de transcendência foi iniciado e novas dimensões se abrem para o ser. O homem de bem busca continuamente uma autoavaliação de si mesmo, para conscientizar-se de seus atos. Ele pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua mais completa pureza. Isso está no Livro dos Espíritos também, na pergunta 918. Valendo-se da lei da liberdade, pratica o bem pela alegria de praticar o bem, e não porque estivesse condicionado por algum castigo ou recompensa. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, administra-os, seguindo a lei de caridade, servindo-se deles como um depósito a ser utilizado em proveito de muitos. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, respeita de fato a lei de igualdade, tratando-os com benevolência e respeito, valendo-se da autoridade para apoiá-los moralmente. Pratica a lei do amor ao ser indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Livro dos Espíritos, pergunta 918. Busca, enfim, a sua perfectibilidade moral, pois vivencia em sua consciência a necessidade de superação em respeito à lei do progresso. Ciente da bondade de Deus, que se revela em cada criatura, vivencia a lei de sociedade através da prática do amor ao próximo, da exteriorização do amor em meio aos homens. O homem de bem edifica sua vida sobre a rocha, pois ao identificar-se com o bem, terá sempre força interior contra as adversidades da vida. Conhecimento de si mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará, afirmou Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Quanto mais consciente de si, mais livre será o espírito. Da mesma forma, recomendam os espíritos que o meio mais prático para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal é o conhecer-te a ti mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 919. É muito importante a conscientização da necessidade da reforma íntima, como meio de transformação interior, de superação dos defeitos, de acionar a vontade para substituir os vícios por virtudes. No autoburilamento consiste a chave do progresso individual, por isso não se pode mais dispensar o esforço consciente. Não se deve mais viver simplesmente seguindo impulsos e instintos. O primeiro passo para o conhecimento de si mesmo, segundo Santo Agostinho, consiste em interrogar a cada dia a própria consciência e ver se não se faltou ao cumprimento do dever, se ninguém tem nada de se queixar sobre a sua pessoa. Mas como julgar a si mesmo? A dificuldade está justamente em conhecer a si próprio. Existe, segundo o Livro dos Espíritos, um meio de controle que não pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações,
perguntai como a qualificaríeis se estivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 919A. É assim que podemos julgar nossas ações segundo uma máxima universal: não fazer aos outros o que não se deseja para si mesmo. O que conhecer? Vemos constantemente os erros e defeitos dos que nos rodeiam, e somos capazes de perceber nossos próprios. Nossas faltas são sempre justificadas por nós mesmos. É importante a humildade de aceitar as limitações para que se possa crescer e superar-se. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Livro dos Espíritos, pergunta 919A. No entanto, importa conhecer não somente as limitações, mas sobretudo as potencialidades, aquilo que existe de infinito no espírito, a força interior, o amor, a inteligência, a capacidade de transcender a si mesmo. É assim que a sabedoria milenar de Sócrates permanece viva e evidente. Seu método se desenvolve em dois momentos. A ironia, interrogação, consiste em interrogar a si mesmo e destruir toda falsa imagem ou ideia de si mesmo. B, a maiêutica, que é a parturição. Consiste em trazer à luz a interioridade, os potenciais infinitos do espírito. Dessa forma, o método de Sócrates, já precursor do cristianismo, evidencia as bases da reforma íntima, nos termos da doutrina espírita. Vamos lá, hein? Quando a gente fala de autoconhecimento, primeiro a gente falou ali dos caracteres do homem de bem, né? A gente não precisa falar muito, a gente sabe o que é um homem de bem. E a gente fala aí do conhecimento de nós mesmos. Quando a gente fala da passagem de Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala que antes de dormir, né, já ali com a cabeça no travesseiro, o ideal é que nós parássemos e nós pensássemos no nosso dia, em cada detalhe do nosso dia, e que a gente começasse a ver o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom, se nós ofendemos alguém, se nós deixamos de ofender, se nós nos sentimos ofendidos. Então, para a gente passar ali todo o nosso dia, né, e verificar como foram as nossas atitudes, né, para conosco e para com o próximo. E que esse é um ótimo exercício de reforma íntima. É um ótimo exercício para nós nos conhecermos melhor. Porque se a gente no primeiro dia detecta que nós não fomos muito bons, no segundo dia a gente detecta que a gente está com a mesma falha, então a gente vai começar a ver onde a gente está errando, no que a gente precisa mudar. Então, é bem interessante essa passagem de Santo Agostinho. Aí a gente fala aqui de Sócrates, né, que também tinha essa coisa de interrogar, né, de fazer a pergunta a nós mesmos, né. E a gente também tem a passagem que fala, se eu tenho dúvidas do que eu fiz, ou do que eu tenho que fazer, a gente tem que perguntar o que Jesus faria, né? E aí a gente também tem algumas respostas e a gente pode seguir esse exemplo. Bom, a terceira parte do nosso estudo, e a última, é sede perfeitos. E ela diz o seguinte: porque se vós amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes perfeitos,
assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo de 46 ao 48. Ao recomendar que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, Jesus ensina o amor ao próximo em sua máxima expressão, ou seja, a prática do amor indistintamente. Seja aos inimigos, seja aos que nos perseguem e caluniam. O verdadeiro amor é uma exteriorização da essência divina, que deve existir em si mesma, independente do ser a que é dirigida. É assim que Deus faz brilhar o sol sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos. O homem, compenetrado de alegria que o sentimento de amor proporciona, pratica o bem pelo bem, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, independentemente da retribuição de quem quer que seja ou de qualquer interesse pessoal. Sente-se jubiloso pelo bem que esparge, pelos atos altamente meritórios de fazer feliz a quem quer que seja. O amor ao próximo, estendido até o amor aos inimigos, é indício de superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. Por isso, recomenda o mestre a perfeição no sentido de estendermos o amor a todos, sem limites e distinção, vivendo assim uma consciência de ordem coletiva e não apenas pessoal. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 17, item 10. Deve-se, no entanto, entender por essas palavras uma perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la de Deus. Não se deve nunca tomar essas palavras em sua acepção absoluta, pois o ser humano jamais poderá atingir a perfeição absoluta. Dado o fato de ser inteligente, ter passado pela materialidade, ele será sempre relativo, ou seja, sempre perfectível. O itinerário da perfectibilidade é, portanto, a destinação dos espíritos, cuja tendência ao progresso lhes é imanente. Os espíritos, sendo individuações da essência divina, possuem identidade de origem e de natureza com Deus. A presença divina lhes é, pois, imanente e possuem em forma de potência todos os atributos divinos a serem revelados. Cabe-lhes, assim, revelar, tornar manifestas essas potencialidades infinitas, pela conscientização e consequente dinamização delas. Sede perfeitos implica em exteriorizar a qualidade infinita da essência oculta que habita o espírito. É assim que afirma ainda Jesus: vós sois deuses. E isso está em João, capítulo 10, 34, versículo 34, deve ser. Pois cada criatura é uma criação divina, e sua destinação consiste na manifestação cada vez mais grandiosa do que há em si mesmo de divino. Todo o segredo da perfeição, da felicidade, está, portanto, na autoconscientização das potências divinas que caracterizam o espírito. Olha só esse ensinamento, né? O Sede Perfeitos. Aqui eu acho que a lição que mais está grifada e riscada no meu livro é essa. Né? Essa lição 14 aqui. Essa parte do Sede Perfeitos, ela está inteirinha riscada e anotada em um montão de coisas. Por quê, né, gente? Porque é o que a gente precisa aprender.
a gente precisa aprender essa parte que fala sobre o amor ao próximo, que fala sobre o amor aos nossos inimigos, o amor por nós mesmos, né? E a gente precisa entender que a gente vai ser perfeito um dia, mas vai ser nessa encarnação? Não. Vai ser na próxima? Talvez não também, porque a gente ainda está na Terra, que é um planeta que ainda está em evolução, então todos nós estamos evoluindo pouco a pouco, né? E um dia, quem sabe não, um dia nós conseguiremos chegar na perfectibilidade que diz aí Jesus, né? Então, por que a gente aprende a ser de perfeitos? Porque nós precisamos também lutar por essa perfeição. Como nós lutamos por essa perfeição? Nos aprimorando moralmente, mudando os nossos conceitos, mudando os nossos valores, aperfeiçoando-nos, sendo bons, sendo caridosos, aprendendo sobre o amor, amando, respeitando. Então é só assim que a gente vai conseguir chegar na perfectibilidade. Talvez nessa encarnação a gente consiga aprender um pouquinho sobre o amor, sobre o perdão, sobre essa mudança moral. Na próxima encarnação, talvez nós já estejamos um pouco melhores e a gente possa trabalhar um pouco mais essa parte moral, porque é assim que a gente vai progredir. Sempre mudando a parte moral dentro de nós. Então, para a gente mudar a nossa parte moral, a gente precisa primeiro nos entender. Se nós não sabemos como nós funcionamos, como nós pensamos, o que pode ser modificado dentro de nós, nós não conseguiremos fazer isso. Então, o autoconhecimento é a nossa primeira lição, porque dentro do autoconhecimento a gente aprende a se amar. Então, vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar e praticar tudo isso? Bom, gente, falei demais, a gente já se encontra na próxima semana, na próxima lição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.